E se a pessoa que você mais amou voltasse dos mortos? Leonardo passou uma década tentando esquecer. Mas como apagar da memória alguém que marcou sua alma? Camila era o amor da sua vida, e perdê-la foi como arrancar um pedaço de si mesmo. Ele jurou nunca amar outra vez, até que Helena apareceu. Uma mulher idêntica a Camila, mas que não a conhecia, que nunca viveu sua história, que nunca o amou. Coincidência? Ilusão? Destino? A cada encontro, os ecos do passado se confundem com o presente. Pequenos detalhes, frases idênticas, gestos que só Camila conhecia. Helena sente a conexão, mas recusa-se a acreditar. Mas há algo que eles ainda não sabem, um segredo enterrado no tempo, uma verdade capaz de destruir ou reconstruir tudo, e quando descobrirem, será tarde demais para voltar atrás. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Mas você está preparado para ouvi-la? O salão de gala brilhava sob os lustres dourados, refletindo a opulência que Leonardo conhecia tão bem. Homens e mulheres desfilavam em trajes impecáveis, taças de champanhe tilintando no ar. Mas ele não via nada disso. Sentado em uma das áreas reservadas do evento, segurava um copo de uísque na mão, girando o líquido âmbar enquanto fitava o nada. Era mais um evento de negócios, outro compromisso social que ele não podia evitar. A música ao fundo soava distante, abafada pelas lembranças que sempre insistiam em voltar. Camila. Mesmo após 10 anos, sua imagem era vívida em sua mente. O sorriso delicado, os olhos curiosos, a maneira como ela inclinava a cabeça ao rir. Ele se lembrava do som da sua risada como se tivesse ouvido na noite anterior. Mas Camila se fora. O destino a havia arrancado dele de maneira cruel e irreversível. E desde então ele existia, mas não vivia. Bebeu um gole do uísque, sentindo o calor descer pela garganta quando seu olhar se perdeu entre os convidados. Foi quando a viu. O copo tremeu em sua mão. No centro do salão, sob o brilho das luzes, estava ela, Camila. Seu coração parou por um instante. O sangue pareceu gelar em suas veias. Sua mente gritava que aquilo era impossível, mas seus olhos não conseguiam desviar. Ela se movia com graça, o mesmo andar que ele reconheceria em qualquer lugar. Os cabelos longos e escuros caíam sobre os ombros, e os olhos, Deus, aqueles olhos, eram exatamente como ele lembrava. Leonardo apertou os dedos ao redor do copo, forçando-se a respirar. Não podia ser ela. Camila estava morta. Mas então como? Ele não percebeu que havia se levantado até que já estivesse caminhando em direção à mulher. Cada passo parecia guiado por uma força invisível, uma necessidade incontrolável de chegar mais perto, de confirmar se aquilo era um delírio ou um milagre. Quando finalmente se colocou diante dela, ela ergueu os olhos e sorriu educadamente. Você está me olhando como se me conhecesse. A voz era suave, mas carregava um tom curioso. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Acho que você me lembra alguém, conseguiu responder, sua voz mais rouca do que pretendia. Ela riu de leve, e ele sentiu o peito apertar. Bom, espero que seja alguém que você goste. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras se perderam. A semelhança era absurda, não era apenas aparência, era algo mais profundo, quase sobrenatural. Antes que pudesse continuar, um homem se aproximou, colocando a mão nas costas dela de forma possessiva. Amor, tudo bem? O desconhecido lançou um olhar rápido para Leonardo, claramente avaliando a situação. Leonardo engoliu em seco. Amor. Ela pertencia a outra pessoa. Mas aquilo não mudava o fato de que algo estava acontecendo. Algo inexplicável. E ele não iria simplesmente ignorar. Leonardo não conseguiu dormir naquela noite. Depois do encontro no evento, sua mente se recusava a descansar. Ele passara horas revivendo cada detalhe, cada movimento de Helena, cada entonação de sua voz. A semelhança era tão absurda que beirava o impossível. Camila e Helena.
Elas não poderiam ser a mesma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele gritava que aquela coincidência era grande demais para ser ignorada. Na manhã seguinte, sentado em seu escritório cercado por pilhas de documentos que não conseguia ler, Leonardo pegou o celular e digitou um nome: Helena Vasconcelos. O primeiro resultado foi um perfil discreto em uma revista de negócios. Executiva de uma empresa do setor de turismo, filha única de um casal tradicional, vida aparentemente comum. Nenhum registro de parentesco com Camila, nenhum detalhe que sugerisse qualquer conexão entre elas. Ele deslizou os dedos pelo celular, inquieto. Talvez estivesse se prendendo a uma ilusão. Talvez estivesse apenas projetando o passado no presente porque nunca superara sua perda. Mas como ignorar o que sentira? Como apagar da memória a sensação avassaladora que teve ao olhar para Helena? Horas depois, quando já começava a duvidar da própria sanidade, o destino interveio. Ele a viu novamente. Estava em um café próximo ao escritório, quando avistou Helena sentada perto da janela, mexendo distraidamente em seu celular. O coração de Leonardo acelerou antes que pudesse se controlar. Ele não planejou se aproximar, mas de alguma forma seus pés já estavam se movendo em direção a ela. Helena levantou os olhos ao notar sua presença e franziu a testa, visivelmente surpresa. "Você de novo", murmurou, fechando o celular. "Isso está começando a parecer perseguição." Leonardo forçou um sorriso, tentando ignorar o nervosismo crescente. "Coincidência, eu diria." Ela o analisou por um instante antes de indicar a cadeira à sua frente. "Então, o que foi dessa vez? Vai me dizer que sou parecida com alguém?" Ele hesitou. Não podia jogar tudo sobre ela de uma vez. Precisava ser sutil. "Você realmente se parece com alguém que foi muito importante para mim." Ela cruzou os braços e inclinou a cabeça de leve. "Imagino que tenha sido alguém que você perdeu." Leonardo assentiu. "Sim." Helena ficou em silêncio por alguns instantes, observando-o. "E é por isso que tem me olhado desse jeito? Como se eu fosse um fantasma." Ele desviou o olhar, sentindo o peso da verdade. "Não é minha intenção te incomodar, mas é difícil ignorar algo assim." Ela suspirou, mexendo na colher que estava sobre a mesa. "Eu entendo, deve ser estranho para você, mas para mim é igualmente desconfortável ser observada como se eu não fosse real." Leonardo apertou os dedos ao redor da xícara. "Desculpe, eu só preciso entender." Helena o encarou por mais alguns segundos antes de se levantar. "Boa sorte com isso, Leonardo, mas eu não sou quem você pensa que eu sou." E com isso, ela saiu do café, deixando-o para trás com ainda mais perguntas do que antes. Leonardo tentou afastar Helena de sua mente nos dias seguintes, mas era impossível. A imagem dela estava gravada em sua memória, como uma sombra persistente que se recusava a desaparecer. Ele tentava racionalizar, dizia a si mesmo que era apenas uma coincidência, uma semelhança genética inexplicável. Mas algo dentro dele insistia que havia mais. Helena, por outro lado, tentava ignorar a estranha conexão que sentia sempre que pensava nele. Não era apenas a intensidade com que Leonardo a olhava, mas algo mais profundo. Era como se, ao seu lado, uma parte dela se reconhecesse nele, como se sua própria história estivesse entrelaçada à dele de alguma forma. Naquela tarde, sentada na varanda de seu apartamento, Helena segurava uma xícara de café quente entre as mãos, tentando se concentrar no trabalho que precisava terminar. Mas a lembrança do encontro no café não saía de sua cabeça. E então, como se o destino brincasse com seus pensamentos, seu telefone vibrou. Leonardo. Ela encarou o nome na tela por alguns instantes antes de atender. "Achei que tivesse entendido o recado", disse, sem rodeios. Do outro lado da linha, Leonardo soltou um suspiro pesado. "Eu entendi, mas acho que você também sentiu.
Ela fechou os olhos por um instante, irritada consigo mesma por não conseguir simplesmente desligar. Sentiu o quê? Que há algo aqui, algo que não conseguimos explicar. Helena riu, um riso nervoso, sem humor. E o que você sugere? Que eu acredite que sou a reencarnação do seu grande amor perdido? Leonardo permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu não sei o que pensar, mas preciso entender. Helena suspirou, mordendo o lábio inferior. Isso não faz sentido, Leonardo. Eu sou apenas eu. Não sou essa mulher que você perdeu. Eu sei, ele disse, sua voz mais suave agora. Mas eu gostaria de te conhecer de verdade. Ela hesitou. Tudo dentro dela dizia que deveria cortar esse contato, mas ao mesmo tempo, uma parte dela queria saber o que havia por trás daquela intensidade no olhar dele. E se eu disser que isso é uma péssima ideia? Eu diria que algumas das melhores coisas da vida começam assim. Ela revirou os olhos, mas um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Eu vou me arrepender disso, não vou? Leonardo sorriu do outro lado da linha. Provavelmente. Houve uma pausa antes de Helena finalmente ceder. Tudo bem. Um jantar. Só um jantar. Só um jantar, ele repetiu. Mas no fundo, sabia que aquilo era apenas o começo. O restaurante escolhido por Leonardo era sofisticado, mas discreto. O ambiente possuía uma iluminação suave, velas sobre as mesas e uma música instrumental quase imperceptível ao fundo. Era o tipo de lugar onde se podia conversar sem pressa, onde o tempo parecia desacelerar. Helena chegou pontualmente, mas hesitou por um instante antes de entrar. Ainda não sabia ao certo por que havia aceitado aquele convite. Algo nela a impelia a entender o que a fazia sentir-se tão inquieta perto de Leonardo. Quando ela finalmente entrou, ele já estava lá, sentado à mesa em um canto reservado. Seus olhos a encontraram imediatamente e ela percebeu o leve arquear de suas sobrancelhas, como se estivesse surpreso ao vê-la ali de verdade. Você veio, disse ele, levantando-se enquanto ela se aproximava. Eu disse que viria, não disse? Respondeu Helena, tentando ignorar a forma intensa como ele a olhava. Leonardo esperou que ela se sentasse antes de retornar à sua cadeira. Ele fez um gesto para o garçom, que rapidamente trouxe uma garrafa de vinho. Espero que goste de vinho tinto. Ela assentiu, aceitando a taça que ele lhe oferecia. O silêncio entre os dois não era desconfortável, mas carregava uma tensão quase palpável. Então, me fale sobre você, disse Leonardo, finalmente quebrando o silêncio. Helena inclinou a cabeça, curiosa. Você não já sabe tudo sobre mim? Quero dizer, depois daquele seu olhar investigativo, imaginei que já tivesse feito sua pesquisa. Ele soltou um pequeno sorriso. Admito que fiz algumas buscas, mas só encontrei informações básicas, nada sobre quem você realmente é. Ela bebeu um gole do vinho antes de responder. Minha vida é bem simples. Trabalho muito, viajo quando posso e tento aproveitar o presente sem pensar muito no futuro. Leonardo a observou por um instante antes de falar. E no passado? Ela franziu o senho. O que tem o passado? Ele hesitou por um momento, escolhendo bem as palavras. Você nunca teve a sensação de que há algo faltando, algo que não consegue explicar? Helena piscou, surpresa com a pergunta. O que quer dizer com isso? Leonardo pousou a taça sobre a mesa e se inclinou levemente para a frente. Apenas curiosidade. Ela sentiu um arrepio. Algo na forma como ele falava, na intensidade de seu olhar, fazia com que sua pele se arrepiasse. Tentando mudar o rumo da conversa, Helena pegou a taça e deu um pequeno gole, mas ao fazer isso, sorriu de maneira involuntária. O que foi? Perguntou Leonardo, notando sua expressão. Nada, só eu sempre esqueço de colocar açúcar no café. Leonardo ficou estático. Sua expressão mudou no mesmo instante. O que disse? Helena franziu a testa. O quê? Você disse que sempre esquece de colocar açúcar no café. Ela assentiu confusa.
O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Leonardo se recostou na cadeira, tentando processar o que acabara de ouvir. Era exatamente o que Camila dizia. Ele sentiu o peito apertar. O destino estava brincando com ele ou havia algo muito maior acontecendo? Helena percebeu o desconforto dele e inclinou-se para a frente, intrigada. Leonardo, o que está acontecendo? Mas ele não tinha resposta para isso. Helena saiu do restaurante sentindo o coração acelerado. Algo naquela conversa a incomodara de uma forma que ela não conseguia explicar. Havia algo nos olhos de Leonardo, uma mistura de confusão e assombro que a deixava inquieta. Ela entrou no carro e respirou fundo antes de ligar o motor. Precisava deixar aquele jantar para trás. Precisava esquecer aquela sensação estranha de déjà vu que a perseguia desde o momento em que ele começara a falar sobre o passado. Mas, por mais que tentasse afastar a inquietação, as palavras dele ecoavam em sua mente. Você nunca teve a sensação de que há algo faltando? Naquela noite, Helena mal dormiu. Revirou-se na cama por horas, sentindo-se dividida entre a razão e algo inexplicável, algo que parecia gritar dentro dela que havia mais do que simples coincidências naquela história. Leonardo, por sua vez, estava tomado por um turbilhão de pensamentos. Ele sabia que não era louco, sabia que aquela semelhança ia além do físico. Era como se Camila estivesse tentando se comunicar com ele através de Helena. Mas como isso era possível? Sentado em seu escritório, ele folheava antigos álbuns de fotos, como se buscasse uma resposta nas imagens do passado. O rosto de Camila sorria para ele em cada uma delas. O mesmo sorriso, os mesmos olhos. Ele passou os dedos sobre uma das fotografias e sentiu um nó na garganta. Ele não podia simplesmente deixar isso para lá. No dia seguinte, Leonardo tomou uma decisão. Se havia uma verdade oculta por trás dessa história, ele a encontraria. Começou com algo simples. Mais pesquisas. Ele contratou um investigador para levantar informações sobre a família de Helena. Ele precisava saber se existia alguma conexão, alguma peça perdida nesse quebra-cabeça que o estava enlouquecendo. Enquanto isso, Helena tentou seguir sua rotina, mas cada vez que tentava se concentrar no trabalho, se pegava distraída, encarando o nada, perdida em pensamentos que não faziam sentido. A dúvida começou a crescer dentro dela. Naquela noite, Leonardo a procurou novamente. Dessa vez, foi direto. Precisamos conversar. Helena hesitou. Ela sabia que deveria cortar aquilo pela raiz, mas algo nela queria respostas tanto quanto ele. Se for sobre essa obsessão sua, Leonardo, eu não... Não é uma obsessão, interrompeu ele. É um instinto, e acho que você também sente. Ela cruzou os braços, desconfiada. O que exatamente você quer de mim? Ele respirou fundo antes de responder. A verdade. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E se não houver nenhuma verdade? E se eu for apenas quem eu sou? Leonardo a olhou nos olhos, sua expressão carregada de algo profundo, quase doloroso. Então eu aceitarei isso, mas só depois que tivermos certeza. Ela queria protestar, queria dizer que aquilo era uma loucura, mas no fundo sabia que ele não era o único que queria entender. E era isso que a assustava mais do que qualquer coisa. Leonardo não descansaria até encontrar as respostas. As dúvidas agora o consumiam mais do que nunca. Se Helena era apenas uma coincidência impossível ou se havia algo maior por trás de tudo aquilo, ele precisava saber. Na manhã seguinte, o relatório do investigador chegou à sua mesa. Ele o abriu com as mãos trêmulas, sentindo o coração acelerar. Helena Vasconcelos, filha de Marcos e Helena Vasconcelos, nascida em uma pequena cidade do interior, filha única. Ele franziu a testa. Nada parecia incomum à primeira vista, mas então seus olhos captaram um detalhe que o fez prender a respiração. Data de nascimento. Exatamente 1 ano após a de Camila. Era um fato simples, mas que de alguma forma parecia importante. Leonardo continuou lendo,
até que outra informação saltou diante dele. Helena foi adotada aos poucos meses de idade. Seu peito apertou. Ele pegou o telefone imediatamente. Preciso que você aprofunde isso, disse ao investigador. Quero todos os detalhes sobre essa adoção. Enquanto esperava por mais respostas, Leonardo refletia sobre o que aquilo significava. Seria possível que Camila tivesse uma irmã e ninguém soubesse? E por que Helena nunca soube disso? Horas depois, o telefone tocou. Encontrei algo, disse o investigador. Há registros de que a mãe biológica de Helena deu à luz a 2 meninas, mas apenas uma foi registrada. A segunda criança desapareceu dos documentos oficiais. Leonardo se levantou abruptamente. Então Helena e Camila são irmãs, sim. O choque percorreu seu corpo como um raio. Tudo fazia sentido agora. O destino não estava apenas pregando uma peça cruel nele. A conexão entre Camila e Helena existia, só que de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Ele precisava contar a verdade a Helena. Quando a encontrou naquela noite, ela já estava desconfiada. O que foi agora? Perguntou, cruzando os braços. Leonardo respirou fundo. Preciso te contar algo. Algo que pode mudar tudo. Ela franziu a testa. Você está me assustando. Ele se aproximou lentamente. Helena, você pode ser irmã da Camila. O rosto dela empalideceu. O quê? Descobri que sua adoção não foi convencional. Você pode ter sido separada da sua irmã ao nascer. Ela deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe. Isso é ridículo. Não, não é. Os registros existem. Você precisa investigar isso. Ela balançou a cabeça, tentando absorver aquela informação. Eu tenho pais, Leonardo. Uma família. Isso não faz sentido. Então prove que estou errado. Os olhos dela se encheram de incerteza. Leonardo sabia que ela não poderia simplesmente ignorar aquela verdade agora. E no fundo, Helena também sabia disso. O exame de DNA chegou em um envelope branco e discreto, mas dentro dele estava a verdade que mudaria tudo. Helena hesitou antes de abrir. Suas mãos tremiam, o coração batia tão forte que ela sentia o pulso nos ouvidos. Leonardo estava ao seu lado em silêncio, respeitando o espaço dela, mas sua presença era um lembrete constante de que aquela não era uma descoberta qualquer. Ela fechou os olhos por um instante e inspirou fundo antes de rasgar o envelope e puxar o documento. Seus olhos percorreram as palavras, absorvendo cada linha, e então ela viu: compatibilidade genética, 99,9%. A confirmação de que Camila e Helena eram irmãs. Um nó se formou em sua garganta. Sua mente gritava que aquilo não podia ser verdade, mas estava ali, no papel, em números e palavras frias. Isso não faz sentido, sussurrou, a voz embargada. Leonardo observou-a atentamente. Mas faz. Você sempre sentiu que algo estava faltando, não sentiu? Ela ergueu os olhos para ele, e por um instante, raiva brilhou em seu olhar. E o que você quer que eu faça com isso? Jogar minha vida fora? E fingir que sou outra pessoa? Ele suspirou. Não. Eu só acho que você merece saber quem realmente é. Helena fechou os olhos e apertou o papel entre os dedos. Sua mente se encheu de memórias de sua infância, momentos que agora pareciam borrados, distantes, como se não fossem realmente dela. Eu nunca fui ela, murmurou mais para si mesma do que para ele. Leonardo sentiu um aperto no peito. Eu sei. Ela soltou uma risada amarga. Você realmente sabe? Porque desde o momento em que me viu, você me olhou como se eu fosse. O silêncio caiu entre eles como um peso sufocante. Leonardo passou a mão pelos cabelos, desviando o olhar. Eu fui egoísta, admitiu. No começo, eu queria acreditar que de alguma forma Camila tivesse voltado para mim. Mas agora, eu vejo que eu estava errado. Ela cruzou os braços, ainda lutando contra as emoções conflitantes dentro dela. Então, o que isso significa agora? Leonardo encontrou seu olhar e respondeu com sinceridade.
significa que cabe a você decidir. Helena engoliu em seco. Pela primeira vez, sua identidade parecia um enigma que,